musical, né, a música como um estímulo complexo, um estímulo cognitivo complexo. Então a música ela ativa várias áreas cerebrais, né, então você não pode, a gente não tem uma área específica nem um hemisfério específico de ativação para o estímulo musical. Então, como ele é um estímulo complexo, ele vai depender da aprendizagem também, né? Ele é um estímulo muito importante para o estudo da neurociência, o estudo de aprendizagem, o estudo de memória, de emoções, né? Então, a tendência dos estudos atuais é explorar os substratos neurais que estão envolvidos na percepção e execução musical, e compreender essas bases biológicas e funcionais da música. Então, o que a gente tem de estudo agora é para tentar compreender quais são essas bases biológicas, né, do processamento musical. E aí a gente tem a hipótese da música como um domínio cognitivo que é específico, que tem redes neurais especializadas no processamento desse tipo de estímulo. Então, é um estímulo complexo, onde a gente tem redes neurais que são especializadas para o processamento desse tipo de estímulo, né? E essa hipótese do domínio específico, né, da modularidade desse processamento musical, de ser um estímulo que ele tem essas redes neurais especializadas, que é um estímulo que nosso organismo vai processar de uma maneira específica para aquele tipo de estímulo, né? Isabelle e Kovacs, eles fizeram um estudo sobre a modularidade do processamento musical, que é expresso nesse artigo, e eles vão apresentar um modelo de processamento cognitivo musical a partir de vários estudos de pacientes que tiveram lesões cerebrais e apresentaram déficits específicos do processamento musical. Eles elaboraram esse modelo todo a partir de estudos com duplas dissociações, e aí eles conseguiram pensar em pelo menos 6 domínios do processamento, né? Aqui ele é mais voltado para a percepção musical, e dividiram esse input acústico, né? Que ele é tanto para a linguagem, por exemplo, para outros sons ambientais, quanto para o estímulo musical. Só que a fala ela é processada em outro tipo de sistema de processamento, que é o processamento de linguagem. E a música seria processada nesse sistema de processamento específico, né? Então a gente tem uma organização melódica e temporal do processamento musical. Todos esses domínios eles foram propostos a partir desses estudos e eles têm sido cada vez mais reforçados. Então esses domínios eles têm sido reforçados a partir de novas evidências cada vez mais. Na organização melódica ela vai contemplar contorno, intervalo e codificação tonal. Então se você tiver uma música, né? Como, por exemplo, sou rosa vermelha, sou rosa vermelha, você tem contorno. E a gente tem intervalo que é um processamento mais analítico, né? Então você de um tom para outro, né? E a codificação tonal, que é a estrutura tonal envolvida no processamento de uma melodia. Então são todas essas regras mais de sintaxe mesmo musical dessa estrutura tonal. E a gente tem a organização temporal, que é dividida em ritmo e métrica, então tem rosa vermelha. A estrutura rítmica mesmo, temporal, e a métrica, que é uma regularidade. Então, a regularidade desse processamento temporal. Todas as músicas a gente consegue extrair uma regularidade de processamento. Então, a gente tem na rosa vermelha. Né? Essa pulsação. Então, a gente tem domínios que são mais globais de processamento, que é a métrica e o contorno, e mais analíticos, que são o ritmo e intervalo, por exemplo. E aí esse output vai para um repertório que é tipo um léxico musical, onde estão todas as nossas memórias de melodias que a gente já ouviu na vida. Então ela vai expor também a memória musical. Então esse modelo tem sido usado para testagem de hipótese, para avaliação também de amusias, que eu vou falar daqui a pouquinho, e vai a favor, né, da hipótese da modularidade do processamento cognitivo musical. Esse artigo nós escrevemos falando das amusias, dessa relação das amusias, que são esse déficit neurológico de habilidade musical, né, com a modularidade do processamento musical. E aí, estudar a relação entre a música e outros domínios cognitivos vai ajudar a gente a identificar quais são os mecanismos que são específicos do processamento musical e quais são compartilhados. Porque igual no modelo que eu falei de contorno melódico, por exemplo, a gente tem uma associação com a prosódia na linguagem.
Então ele não seria totalmente específico do processamento cognitivo musical. Ele está associado também com a linguagem. Então a gente tem que saber o que seria realmente específico do processamento musical. Então estudar outros domínios e a relação da música com esses outros domínios é importante para a gente verificar o que seria específico mesmo, ou se a música seria ali, né, um sistema que ele está ali se aproveitando de outros sistemas. Né? A gente tem muito estudo de relação entre música e linguagem e menos estudo entre a música e a cognição matemática, a cognição numérica. Então a gente tem uma meta-análise ali de Waldman que vai falar que tem uma falta de estudos sistemáticos e ele encontra só uma associação moderada entre o treinamento musical, por exemplo, e as habilidades matemáticas. A gente tem que, por exemplo, a música ela pode auxiliar a gente a desenvolver habilidades visoespaciais e isso poderia se transferir para habilidades matemáticas? Ou será que tem uma relação direta entre isso? Né? Então, pedagogicamente, a gente faz muitas associações. E é meio que senso comum falar assim, música ajuda na matemática, né? Então a matemática ajuda na música, vamos fazer a matemática, igual tem alguns livros didáticos que vão enfatizar essa relação entre música e matemática. Aí vai lembrar de Pitágoras, né? Da relação entre música e matemática e a escala pitagórica. Então assim, mas pensar em termos de cognição mesmo, será que a gente tem essa relação? Será que se eu estudar música eu vou ficar melhor na matemática ou não? Alguém encontrou um efeito moderado, né? Até diz, por exemplo, para música ambiente e a relação com essas tarefas matemáticas, ele não encontra um efeito muito grande, não. Mas ele encontra um efeito moderado para o treinamento musical e habilidades matemáticas, porque também ainda não é muito, né? O que ele encontrou. Então, faltam estudos sistemáticos ainda para investigar essa relação. E o que a gente pensou foi investigar se haveria, essa relação de um outro jeito, assim, se haveria uma associação entre os déficits cognitivos, né, envolvendo a cognição musical e a cognição numérica. Então, será que pessoas que têm um déficit de cognição musical teriam também um déficit em cognição numérica? Então, foi o que a gente partiu, né, de onde a gente partiu. Então esse artigo está publicado, é um estudo piloto, por isso que eu apresento, é o que eu falei, a gente tem mais perguntas do que resposta. Então a gente examinou processamento de magnitude numérica na amusia congênita, porque os amúsicos congênitos eles têm um déficit de percepção de alturas. Então é um estudo piloto que foi publicado por causa da originalidade dele, né, do experimento. Então, ele foi publicado no Journal of Clinical Experimental Neuropsychology e não tinha muitos estudos relacionando esses déficits cognitivos. Então, o objetivo foi investigar se há associação entre os déficits do processamento numérico e de altura nos indivíduos com amusia congênita. Então, a amusia congênita, o que é a amusia congênita? A gente tem aí uma incapacidade que é vitalícia, ou seja, dura a vida inteira, para o processamento musical. E é específico do processamento musical, porque eles têm eles têm inteligência normal, habilidades linguísticas normal, memória normal, né? Então eles conseguem reconhecer sons ambientais, mas têm uma dificuldade em reconhecer melodias familiares ou não. Então a dificuldade maior deles é na discriminação das alturas, nesse tipo de amusia. A gente tem outros tipos de amusia relacionados aos componentes temporais que eu mostrei, né? A prevalência da amusia congênita hoje é estimada de 1,5% da população. Então, essa prevalência ela é menor do que para outros transtornos de aprendizagem, como descalculia, dislexia, né? Então, a amusia congênita também é um transtorno de aprendizagem e ele é específico para a aprendizagem musical. Então, mesmo que eles tenham tido experiência musical satisfatória, um estímulo enriquecido, né, um estímulo musical enriquecido, eles vão apresentar essa dificuldade que mesmo com treinamento eles não vão conseguir discriminar essas alturas. A gente fez uma meta-análise sobre o processamento de altura na amusia congênita para ver, né, se esse déficit de altura seria mais acústico ou de estímulos mais musicais, né? Então, o que a gente encontrou foi que tinha uma correlação nas medidas de altura, né, discriminação de altura acústica, e com as escalas do teste que avalia a cognição musical,
que eu vou mostrar mais à frente. Então ele avalia todos aqueles componentes que eu mostrei no modelo. Então avalia contorno, intervalo, ritmo, métrica, escala, né, e memória musical. E o que foi encontrado é que a gente tem uma correlação positiva dos resultados desses testes de melodias, de comparação de melodias, e no teste acústico, só para discriminação mesmo dessas alturas acústicas. Depois eu vou mostrar também por causa do experimento, tá? Então a gente tem uma correlação, então esse déficit também pode estar associado a essa discriminação mesmo acústica de alturas. Só que a gente encontra dentro dos amúsculos, a gente sempre tem uma variabilidade ali desses transtornos, né? Então, nessa amostra, 17 amúsculos eles tiveram um score normal no teste musical, só que eles tiveram um baixo desempenho na discriminação de altura acústica. E, por outro lado, então, a gente tem casos de pessoas que têm, né, não casos de pessoas que tiveram um desempenho normal nessa altura acústica, na tarefa de altura acústica, mas um desempenho inferior na tarefa de comparação de melodias. Então a gente tem uma variabilidade dentro dos transtornos e a gente pode pensar em outros tipos de etiologia também para a mesma expressão ali fenotípica, né? Então a gente tem uma outra hipótese para a amusia, que é a síndrome de desconexão. Então que a amusia congênita seria um transtorno de conectividade com alterações tanto funcionais e estruturais que vão reforçar essa hipótese da amusia congênita, como uma síndrome de desconexão. E essa desconexão seria ali entre a região temporal superior e frontal inferior. Então seria na ligação entre essas duas regiões. Então o que acontece, né, com os estudos de eletroencefalograma, por exemplo? Então esses estudos funcionais que vão utilizar esses potenciais de longa latência, os amúsculos eles têm uma capacidade de quase normal de detectar esses desvios tonais de altura. Então o cérebro deles percebe que tem essa alteração, por exemplo, de altura acústica. Só que eles não percebem. Então, essa conexão está normal ali nessas áreas mais anteriores, né? De mais baixa hierarquia, mas nas áreas de alta hierarquia que vão ser responsáveis pela integração desse estímulo, isso vai ser deficiente. Então, eles percebem, mas não percebem que perceberam. E esses estudos eletrofuncionais, eles são corroborados pelos estudos que vão mostrar como que está aí o feixe de fibras no cérebro do amúsico. Então, a gente tem aqui um estudo de tractografia, de difusão, que mostra que o fascículo arqueado superior no indivíduo que não tem amusia, então aqui é hemisfério direito, aqui é hemisfério esquerdo, e aqui no indivíduo que tem amusia. Então, esse feixe de fibras aqui, ó, quase inexistente. Então você tem uma redução da substância branca ali, dessa conectividade no fascículo arqueado entre essas regiões temporal superior e frontal inferior. Então é mais uma evidência para essa hipótese da desconexão na amusia congênita. A partir disso a gente foi pensar, né? Se tiver alguma associação entre os déficits de processamento numérico e de altura nesses indivíduos com amusia congênita, por que isso poderia acontecer? Né? Qual seria essa relação aí da cognição musical e a cognição numérica? A primeira hipótese que a gente traçou foi uma hipótese representacional. Será que teria alguma interseção ali entre a representação de alturas, que na amusia congênita a prevalência desse déficit de altura? Então, será que teria ali alguma interseção entre essa representação de altura e a representação de numerosidade? Essa foi de onde a gente partiu. A gente sabe que a numerosidade, né, pensando nessa propriedade cardinal de um conjunto, então a gente, por exemplo, vê 3 laranjas ali e 5 laranjas ali, só sem associar, né, com uma medida, com uma palavra, né, 5, a gente consegue identificar onde tem mais laranja. Isso é um senso numérico que a gente tem e que as salamandras também vão ter. Tá? Então, essa numerosidade, esse processamento de numerosidade, cada uma dessas numerosidades, elas são processadas internamente numa distribuição que tem um ruído. Elas não são certinho, eu vejo 3, ali tá exatamente, né? Ela tem um ruído para outras numerosidades. Eu vou mostrar aqui um gráfico que vocês vão entender melhor. Então, ela é representada internamente com uma distribuição que tem um ruído de ativação e é sobre um contínuo
ou um que a gente chama de linha numérica mental. E a gente tem um sistema numérico aproximado que vai estimar e combinar esses números de objetos ali com uma precisão limitada. Então a gente vai depender ali, essa precisão vai depender da quantidade que tem naquele conjunto, né? E qual tipo de conjunto você vai comparar. Então a extensão pela qual essas duas numerosidades podem ser discriminadas vai ser determinada por sua razão e não por seu número absoluto. Ela é... Depois, beleza. Então ela vai seguir as leis de Weber e Fechner, as leis psicofísicas, para a representação dessa numerosidade. A gente tem uma variabilidade individual, então cada um tem uma fração de Weber para a representação de numerosidades, e essa representação, né, essa coidade, que vai representar esse sistema numérico aproximado, vai correlacionar com as habilidades matemáticas. Então é o que a gente sabe sobre as numerosidades. Então aqui está um sistema de representação. Quanto maior o número, mais fluida a gente vai ter nessa representação de numerosidades. Para números menores é mais fácil da gente discriminar, pensando em pontos mesmo, senso numérico. Tá? E aí a gente tem essa linha numérica mental, então ela é logaritmicamente comprimida. Então aqui é mais fácil de discriminar, quando vai chegando ali para números maiores é mais difícil de comparar. Então, por exemplo, eu tenho aqui 10 pontos e 20 pontos. É mais fácil dizer que aqui tem mais pontos, né, do que eu pegar assim, 110 e 120 e conseguir discriminar ali qual que tem mais pontos. Então, quando aumenta, né, essa intensidade do estímulo, você tem que aumentar também proporcionalmente para que a gente consiga discriminar. Teria que ter mais pontos ali para que a gente pudesse discriminar. E a gente tem dois efeitos na numerosidade que acontece, que um é o efeito de distância, né, por causa disso, que é mais difícil de comparar números que são mais próximos, e o efeito de tamanho, que esses números menores são mais fáceis de comparar do que os números maiores, mesmo que eles tenham a mesma distância, como é nesse caso aqui. Tá? Então esse efeito de distância, por exemplo, se eu comparar, pensando no número baixo, 5 e 6 é mais fácil, mais difícil de comparar do que 5 e 10. Então eu sei que 10 é maior do que 5. É mais fácil pensar também nesses conjuntos de pontos. Então, são essas algumas propriedades da cognição numérica, né, dessa percepção de numerosidade. Então, a gente tem um sistema que fala que é analógico, de percepção da numerosidade, um sistema simbólico dessa representação da numerosidade. Então, a gente tem essa capacidade de associar essa representação analógica com símbolos, né? Então, a gente faz essas associações a partir da aprendizagem e um código verbal também para a representação dessa cognição numérica. Os macacos também conseguem fazer essa associação com símbolos até um certo ponto. Então, por exemplo, até o número 4, por exemplo, eles conseguem fazer essa associação. E aí tem uma teoria de magnitudes, que é de processamento modal de magnitudes, que vai considerar essa numerosidade junto com outras grandezas, né, que a gente representaria esses vários tipos de grandeza em um sistema modal de processamento. Então, a numerosidade estaria nesse processamento de quantidade e teria essa relação com o que a gente faz de processar o espaço, né, o quão longe seria, e o de processamento de tempo, se a duração é maior, né, ou menor, e isso serviria ali para essas associações sensório-motoras, né, para essa ação do organismo ali naquele mundo. Então, a gente tem uma teoria modal de processamento dessas magnitudes. E a gente poderia pensar que tipo de dimensão que poderia ser julgada, né, em termos de magnitude. A partir dessa teoria, a gente tem tempo, então, por exemplo, mais longo ou mais curto, né, de durações. Luminosidade, mais claro ou mais escuro, por exemplo. Espaço, maiores ou menores, né, comprimento, por exemplo. E a gente tem umas associações na percepção dessas dimensões, numerosidade também, maiores e menores quantidades. E a gente poderia pensar em relação à altura, né? Seria, na verdade, um contínuo que na teoria da magnitude ele fala que não estaria englobado, mas algumas pessoas têm que considerar também enquanto magnitude nesse julgamento de mais altas ou mais baixas frequências. Então, essa relação com a altura, né? A altura vai ser um percepto mesmo, produzido por essas frequências de ondas, e ele é ordenado, aí considerando a dimensão de bit height, né? Que a gente
diferencia do croma. Então, a gente tem na música, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Tipo, esse dó, a percepção dele, a gente percebe como similar ao primeiro. Mas considerando só a dimensão de altura, né? Essas frequências são percebidas dentro de uma escala contínua, da mais baixa para a mais alta frequência. Então, quando a gente estima a altura em relação a esse contínuo, a gente pode pensar, interpretar essas mudanças em termos de razão, de proporção, né? Quão mais alto eles são, quão mais baixo, né? E por essa interpretação, alguns autores têm discutido essa percepção de altura em termos de magnitude também. Essa representação da altura em contínuo, ela tem uma base biológica porque as frequências elas também são representadas tonotopicamente no nosso cérebro. Então, a gente tem uma percepção que é distribuída tonotopicamente desde a cóclea e a gente tem a representação no córtex auditivo primário também, nessa escala, das mais baixas para as mais altas frequências. E a gente tem similaridades entre a percepção de altura e o processamento de magnitudes numéricas. Então, alguns efeitos que acontecem na percepção da cognição numérica, elas também vão ocorrer na percepção de altura. Então, o que a gente tem aqui? Por exemplo, esse mapeamento numa representação mental espacial de uma maneira que afeta o desempenho. Então, a gente tem o Snark Effect e o Smart Effect. Então, por exemplo, a pessoa julga mais fácil, que aqui os maiores números, né? Se eu considerar assim, esse estilo é maior, a partir de uma representação do lado direito. Se eu inverto, o tempo de reação vai ser maior, ou seja, vai ter mais dificuldade em julgar essa diferença entre esses números, né, essas quantidades. Da mesma forma, a gente julga mais fácil, só que assim, tem uma pequena diferença em relação a esse mapeamento espacial, mas a gente consegue julgar mais fácil as mais altas frequências com a resposta motora do lado direito do que esquerdo, ou invertido também, em cima do que embaixo. Então, o Smart Effect ocorre em dois planos, né? E o Snark ele vai ocorrer só nesse plano horizontal. Então, a gente mapeia, tem uma representação mental que ela é mapeada, e isso vai afetar ali o desempenho nesses tipos de tarefa. A outra coisa que também tem similaridade com o processamento numérico por exemplo, os efeitos, né? Alguns efeitos que são encontrados com essas dimensões de magnitude também pode ser obtido para altura. Então, o efeito de distância também ocorre para a percepção de alturas. O julgamento de altura também vai seguir a lei de Weber e Fechner, né, as leis psicofísicas, e a gente tem a evidência de interação entre diferentes representações de magnitude com altura também. Então, ela vai afetar, nesses estudos intermodais, a gente sabe que vai afetar, por exemplo, pensar na altura junto com o tempo e a altura junto com a luminosidade. Então, a percepção vai ser afetada se a gente apresenta esses dois estímulos juntos ou se a gente tem um prime de ativação utilizando um estímulo em sequência ou outro. Então, dentro desse contexto, essa hipótese de representacional, será que tem alguma interseção dessas representações, né? A gente pensou que se a magnitude for processada modalmente, se a gente considerar a altura como magnitude, então o desempenho em tarefas de discriminação de magnitude numérica vai ser similar com o desempenho de discriminação de altura. Então, nesse contexto, os déficits de processamento de magnitude de altura também seriam acompanhados desses déficits de processamento de magnitude numérica. A outra hipótese é uma hipótese que é integrativa. Então, a gente tem as representações separadamente e a gente sabe que, lembrando lá da síndrome de desconexão, que a gente tem essa associação, né, simbólica da numerosidade e essa percepção de melodias a partir de sequências de altura. Então, a gente tem esse caminho, então alguns amúsicos vão ter isso comprometido, né? Na descalculia a gente também pode ter esse déficit de acesso e então a hipótese integrativa, a gente tem representação separada, mas a gente poderia ter um mecanismo comum de conectividade. Então, a integrativa seria nesse sentido. Muitos transtornos de aprendizagem, eles vão ter essa desconexão, né, entre esse domínio específico e o acesso consciente disso. Então, na dislexia também tem, né, na amosia,
na prosopagnosia, que é o reconhecimento de faces, na dislexia e descalculia. E isso está associado com uma redução da substância branca. Essa desconexão, então, vai apontar para essa importância desses circuitos corticais, né, mais longe, que são integrados nessa aprendizagem desses conhecimentos que são altamente específicos. Então, tudo que demanda uma aprendizagem de conhecimento que é altamente específico e complexo, a gente vai ter necessidade dessa circuitaria cortical. Então, a hipótese integrativa aqui é que os indivíduos com muzia congênita, eles poderiam ter também um déficit de processamento numérico, só que só um déficit de processamento numérico simbólico, tá, associado. Então, por exemplo, se o padrão de desconexão observado na muzia congênita refletir esse prejuízo no mecanismo epigenético, vai ser responsável por estabelecer essa conexão, independente do domínio, então isso poderia, né, gerar ali uma associação entre esses déficits, mesmo que fosse um grau menor, tá? Então essa seria a nossa hipótese integrativa. Nós testamos alguns participantes, então é um estudo piloto, igual eu falei, né? É mais difícil a gente conseguir amúsculos aqui, então ele foi realizado lá fora, com as amúsculos e 6 controles para lançar essas ideias e ver o que se teria alguma associação ali para a gente investigar mais a fundo. Então todos eles foram investigados com o teste da MBA, né, que é a bateria de avaliação da cognição musical, e o Pitch Change Detection, que eu vou mostrar ali embaixo como é que ele é feito. Então os amúsculos eles têm um prejuízo na MBA e nessa tarefa de discriminação acústica também. Então isso é necessário para o diagnóstico da muzia congênita. Então o que a gente utilizou, né, para verificar se havia essas relações foi os resultados da MBA que a gente já possuía nessa tarefa de detecção de altura, e a gente utilizou 3 tarefas numéricas. Então uma comparação de magnitudes não simbólicas e a outra comparação de magnitude simbólica e uma tarefa de linha numérica mental. Então essa aqui é a MBA, então ela tem uma comparação entre melodias e ela é manipulada, né? São 6 testes na bateria, então a pessoa tem que comparar, por exemplo, se isso aqui é igual ou diferente desse aqui. Igual ou diferente? Então, por exemplo, essa avaliação de escala, então você tem uma manipulação aqui que vai alterar a tonalidade daquela melodia, né? O outro aqui, ele vai alterar só o contorno. Então, ao invés de subir aqui, igual subiu aqui, ele desce o contorno, mas mantém o mesmo intervalo. E aqui seria uma alteração de intervalo, porque ele mantém o mesmo contorno, a mesma tonalidade, e vai alterar só a distância do intervalo. No ritmo, ele vai alterar a duração de duas notas adjacentes. Espera que voltou. Na métrica, a pessoa tem que identificar se é uma valsa ou se é uma marcha. Se é armazenada, já é harmonizada, e aí a gente tem uns estímulos de exemplo para que a pessoa entenda, né, o que uma valsa e uma marcha, e aí a pessoa vai discriminar as melodias em relação a uma dupla ou tripla métrica, né? Viraram até. Então, essa é a MBA. Então, são músicas que têm muita dificuldade, principalmente no primeiro teste de escala, que pra gente é bem óbvio a diferença, né? Então, eles têm muita dificuldade nessa tarefa. A Pitch Change Detection Test, a gente manipula a altura que vai ser diferente, né? Então, por exemplo, apresento aqui 5 tons, né? Esses são 5 tons iguais. E aí a gente altera o quarto tom para cima ou para baixo e vai, dependendo da distância, quarto de tom, quarto semitom, quer dizer, meio semitom, um semitom, um tom. Enfim. Tem diferença. Aí dá para calcular um limiar ali de perceptual com essa tarefa, e os amúsculos também têm muita dificuldade nela. A tarefa de comparação de magnitude simbólica,
a gente apresenta, aqui também é muito que é letreiro, mas assim, é apresentado, né, em uma tela, né, computadorizada, então a gente apresenta dois conjuntos de pontos e a pessoa tem que julgar qual que tem mais pontos. Então, se tiver mais pontos na direita, ela aperta ali o botão da direita. Se tiver mais pontos na esquerda, ela aperta ali o botão da esquerda. E aí, aqui, né, é um conjunto, dá para ver certinho na tarefa, aqui não está dando para ver por causa do contraste ali, né? Então aqui tem mais pontos, a pessoa vai apertar ali onde tem mais pontos. E essa diferença, né, entre pontos, a gente tem um referencial que é 16 pontos, e aí sempre vai ser comparado com 16. Aí a gente tem ali 16, 18, 20, 22, 24 e para baixo, né? 16, 14, 12, 10 e 8. Então a pessoa tem que comparar. Então lembra que a gente tem o efeito de distância, então é mais fácil de comparar 16 com 8 do que 16 com 14, se a gente for visualizar ali. Tá? E a tarefa simbólica, o ponto de referência é o número 5, então vão aparecendo os números na tela e a pessoa tem que dizer se o número é maior ou menor que 5. Então é uma tarefa fácil e se for maior, botão da direita, se for menor, botão da esquerda. E ali no numérico mental a gente apresenta uma série de números e a pessoa tem que marcar nessa escala onde está esse número. Tá? E aí a gente tem uma escala, é o mesmo tamanho para as escalas, então a gente tem escala de 0 a 10, 0 a 20, 0 a 100 e 0 a 1000. Então ela vai marcar ali o número que a gente fala dentro da... Então as previsões nossas foram baixo desempenho nessas tarefas, tanto de magnitude simbólica quanto não simbólica, e favorecer hipótese representacional, que poderiam identificar e usar no mecanismo mais generalizado no processamento dessas magnitudes. Se tivesse uma indexação, essas aqui entre essas representações, poderia ter ali um prejuízo nessas duas tarefas. Se tiver um desempenho prejudicado somente na tarefa simbólica, isso estaria mais associado com a hipótese integrativa, né, que é esse mecanismo de desconexão, tanto do déficit numérico quanto de discriminação de alturas. E o baixo desempenho na tarefa espacial ia favorecer a hipótese de um déficit de processamento
maioria das escalas. Os controles têm padrão de subestimação do número em todas as escalas. E nos amúsicos tem um padrão de superestimação somente para a escala de Newton. Eles têm a tendência a marcar um número, ao invés de marcar ele na posição correta, uma posição maior que o que seria essa posição correta. Para as outras escalas todas, a gente subestima onde estaria aquele número. E isso aqui vai refletir mesmo a acurácia, né? Na verdade, ele indica a porcentagem do erro distributivo. Então, quão longe a pessoa marcou aquele ponto ali, né? Então, a gente vê que tem uma diferença nessa estimativa entre os controles e os amúsicos. Então, eles conseguem estimar de uma maneira igualmente não precisa, na verdade, porque a gente está pensando em porcentagem de erro, né? Então, eles conseguem ter mais ou menos essa distância de estimativa em relação aos números que são apresentados. Então, em suma, o que a gente viu, né? Nada simbólico, a gente tem o efeito de razão, que é comum de acontecer, tanto no tempo de reação quanto na acurácia. A gente tem uma diferença em termos de reação mais proeminente para razões erradas, mas a gente não pode dizer que é uma diferença, isso é estatisticamente significativo. E uma correlação negativa com subtestes temporários da linear, então a tarefa vai se correlacionar com o subteste temporário, então se correlaciona com os subtestes de percepção de altura, né, os testes melhores. Na simbólica, a gente tem o efeito de distância para tempo de reação e acurácia, que é normal de acontecer nessas tarefas, e o efeito de grupo para acurácia, um menor desempenho, um pior desempenho, quer dizer, para os amúsicos em relação ao grupo controle. E na linha numérica mental, a gente tem um efeito de escala só para o perfil de desempenho, vocês viram lá, né, esse padrão de superestimação e subestimação, mas não tem efeito de escala para esse erro de estimativa. E também não tem uma diferença entre esses dois grupos. Então, o que a gente viu foi que os amúsicos, né, têm preservado essa representação numérica espacial da linha numérica mental e a comparação de magnitudes não simbólicas também foi preservada. E os amúsicos foram menos acurados na discriminação de magnitudes numéricas e simbólicas, e isso também está associado aos déficits de acesso, de informação não simbólica a partir da apresentação desse número, desse símbolo, né? Que é também característica da descalculia. Os controles mostraram resultados normais em todas as tarefas, como era esperado. O desempenho das tarefas numéricas não se correlacionou com o desempenho das tarefas melódicas, mas correlacionou com as tarefas temporais um padrão diferente para músicos e para controle. Esses resultados eles favorecem mais a hipótese integrativa, porque se eu tenho prejuízo só na tarefa simbólica, né, a minha representação numérica está preservada, a gente sabe que a harmonia também está associada a esses déficits de conexão, então a gente tem possivelmente um mecanismo não compartilhado, representacional não compartilhado, e esse prejuízo, porque assim, a tarefa simbólica é uma tarefa fácil de ser realizada, então ela vai tender para os scores mais altos, e a gente encontrou essa diferença entre os dois grupos. Isso vai favorecer essa hipótese da integração, né, hipótese integrativa, e que está sendo correlacionado com muitos transtornos do desenvolvimento, que pode refletir em uma falha nessas áreas mais altas e integrar essas informações mais básicas, né, de integrar essas unidades, né, em unidades mais significativas, um processamento mais semântico, apesar desse processamento sensorial intacto, que é o que a gente tem visto nesses transtornos de desconexão. Essa reduzida conectividade ela pode ser causada por uma alteração genética, pode ser um mecanismo genético ali que está ocorrendo, que vai envolver tanto a falta como um excesso de conectividade, que é o proposto por Mitchell. Então, o que aconteceria é que nas crianças a gente tem essas conexões mais localizadas e a gente tem um reforçamento de conexões ou a poda de algumas conexões e vai favorecer essas conexões mais longas, né? Então, um adulto que não tem alguma desconexão, isso aqui, por exemplo, ocorreria, né? Quando a gente tem a separação dependendo da função, do que for reforçado, então a gente tem mecanismos funcionais. E se tiver alguma síndrome, que ele colocou na agnosia, né, associativa, algumas dessas conexões poderiam
padrões e, por exemplo, pensar nos músicos, né, para os descalcúlicos, ao reforçamento dessas associações de não simbólicas como símbolo, ele auxilia na reabilitação da descalculia. Será que na